Bom, continuando com as entrevistas do IMEC, hoje temos conosco o professor Lino Grama, que é um jovem professor do Departamento de Matemática e, bom, ele vai falar das coisas que ele está fazendo desde sua contratação pelo departamento. Então, Lino, quando você foi contratado pelo IMEC? Em abril de 2012. Isso foi imediatamente depois de terminar o doutorado? Não, eu fiquei um ano como pós-doc ainda aqui no IMEC mesmo. Então, sua tese de doutorado, se não me engano, foi com o professor Caio? Sim, com o professor Caio Negreiros. Então, como que foi isso? Conta um pouquinho. Sim, na tese de doutorado foi basicamente sobre geometria riemanniana, geometria diferencial e uma classe de espaços que a gente chama espaços homogêneos. Pode pensar que são espaços com muitas simetrias, certo? Então, a geometria diferencial é uma área muito grande da matemática, certo? Numa frase, geometria diferencial seria você estudar problemas de geometria usando ferramentas do cálculo diferencial. Isso em larga escala, envolvendo equações diferenciais, análise, etc. Só que isso é muito amplo, certo? Então, em geral, na pesquisa que eu fiz na tese, ou a linha de pesquisa que eu sigo até hoje, seria incluir alguma hipótese adicional no espaço, como simetrias, e a inclusão dessa hipótese adicional, dessas simetrias, habilitam a gente a usar outras ferramentas, como grupos de Lie, álgebras de Lie, certo? Então você põe uma hipótese de simetria adicional e, em contrapartida, consegue extrair mais informações do objeto, né? O que seria um exemplo de um espaço homogêneo? Bem, primeiro talvez seja bom falar, espaço homogêneo é um espaço onde um grupo de Lie age transitivamente. O que significa isso? Dado dois pontos no espaço, eu teria uma transformação que leva a um ponto no outro. Então, um exemplo disso seria a esfera, por exemplo. Aquele grupo de rotações no R3, se eu pego um ponto na esfera com uma matriz do grupo SO3, eu consigo levar um ponto no outro. E assim com todos os pontos. Mas o espaço é o espaço das rotações? Não. O espaço é a esfera, certo? E o grupo de simetria seria o grupo de rotações da esfera, certo? E, bem, esse é o exemplo bem conhecido, né? Mas a gente tem uma classe de exemplos de espaços homogêneos que chamam variedades bandeira, variedades flag, que inclui espaços projetivos, grassmannianas. Espaços projetivos, grassmannianas? Grassmannianas lagrangianas, bandeiras completas. E esse, vamos dizer, é o nosso espaço de teste, um espaço que a gente estuda, explora ele ao máximo. Por que se chamam bandeiras? Porque classicamente seria o espaço. O que é um ponto nesse espaço, né? Um ponto nesse espaço seria um espaço de dimensão 1, dentro de um espaço de dimensão 2, dentro de um espaço de dimensão 3, e assim sucessivamente. Sim, na Grassmanniana é um caso particular onde você tem um subespaço dentro do espaço todo. Tá? Então você poderia pensar que eu poderia ter subespaços dentro desse espaço. Certo? Isso tem uma geometria bem rica, bem explorada. E a gente estuda vários aspectos, dentre outras coisas, vários aspectos desse espaço. E que resultados se obtém? O que se descobre sobre esses espaços? Sim, tá. Bem, voltando um pouco, a minha tese, uma parte dela foi trabalhar com geodésicas nesse espaço. Certo? Bem, seria como menor distância entre dois pontos, certo? Aí, bem, você pode também pegar esse espaço como o contradomínio para aplicações harmônicas. Você pode querer achar superfícies mínimas dentro desse espaço. Por exemplo, tem trabalhos clássicos mais antigos, era uma pergunta se você podia achar esferas mínimas dentro de esferas de dimensão maior. Depois poderia perguntar, você pode achar superfícies mínimas dentro de projetivos, grassmannianas, ou variedades bandeira. Então você pode fazer perguntas na verdade, perguntas de geometria riemanniana, certo?
Posteriormente, você pode considerar métricas nesses espaços que são naturais, no sentido que esse grupo que age, ele age por isometrias. Então, são métricas, em certo sentido, que parecem naturalmente. E você pode considerar fluxos geométricos restritos somente a esse conjunto de métricas. Por exemplo, fluxo de Hit, que é um fluxo bem conhecido, ficou bem estudado depois de... Bem, começou em 82 com Hamilton, mas em 2006 com Perelman, resolvendo a conjectura de Poincaré. Então, por exemplo, tinha uma pergunta se num espaço homogêneo um fluxo de Hit de métricas invariantes da esquerda poderia convergir para uma métrica bim-invariante. Então, isso a gente conseguiu resolver. Como que seria um comportamento global dessa dinâmica do fluxo de Hit para uma classe de espaços homogêneos. Isso a gente consegue fazer. Então, nota-se, e volta sempre naquele início, né? Você põe uma hipótese de simetria adicional, mas consegue também alguns resultados que, isso se você for trabalhar sem essa hipótese adicional, seria análise mesmo, análise de EDP em variedades mesmo. Como é essa área dentro da Unicamp e dentro do Brasil e dentro da América Latina, se você tiver informações sobre isso? Sim, bem, dentro da Unicamp tem um grupo de pesquisa de teoria de Lie e aplicações, que é onde eu estou inserido, certo? Que é liderado pelo professor Luiz San Martín. Então, no caso, eu trabalho especificamente como uma aplicação da teoria de Lie em geometria, certo? Tem outros colegas que trabalham com aplicações de sistemas dinâmicos, teoria de controle, mas eu não faço isso, né? Bem, aí no Brasil você tem grupos de pesquisa que são formados por ex-alunos da Unicamp, que formaram aqui, como por exemplo em Maringá, em Brasília, Federal de Juiz de Fora, Bahia, Federal da Bahia. Certo? Aqui seria o principal grupo, então, o grupo irradiador da área? Dessa área específica, desses grupos, sim. Certo? Aí, posteriormente, tem outros grupos, por exemplo, o grupo, sei lá, no IME-USP tem algumas pessoas que fazem teoria de grupoide de Lie, no IMPA tem pessoal que faz grupoide de Lie, é relacionado com simetria, mas não sei se é especificamente igual ou na mesma abordagem que a gente. Mas vamos dizer assim, no mesmo tronco dessa árvore, mas especificamente eu não sei ao certo, assim, não saberia. Mas tem um grupo, vou dizer, consolidado aqui na Unicamp, por muito tempo. Da América Latina, o que eu já visitei, eu vi com os olhos e conheço pessoas lá, no grupo de Córdoba, na Argentina. Ah, sim. Certo? Tem uma escola já de algum tempo. Tirau trabalhava nisso? Tem Tirau, tem Isabel Dotti, Jorge Miatello, tem sim. Maria Laura Barberi, já tem um tempo já, um grupo tem resultados, eu acho interessante, nada específica nessa de geometria, na mesma linha, parecida com o que a gente faz aqui. Inclusive, eu acho que teve um congresso em 2006, um primeiro encontro latino-americano de grupos de Lie em geometria, foi realizado aqui no IMEC, congregou todas essas pessoas, estavam todas aqui. E, assim, como que é a venda do peixe de vocês para conseguir alunos? Bem, essa é uma área que atrai bastante alunos, tá certo? Por exemplo, os outros membros do grupo orientam, tem bastantes alunos, tá certo? Eu acho que é uma área, por ser interdisciplinar, por exemplo, se você tem um gosto por análise, você pode estudar análise com simetrias desse ponto. Se você gosta mais de álgebra, pode estudar. Se você gosta mais de geometria, você pode. Então, eu acho que por ser uma área na fronteira de várias áreas interdisciplinares, eu acredito que isso naturalmente desperta interesse de algum aluno, dos alunos, na verdade, certo? Eu acho que é isso, tá certo? Agora, bem, você tem as aplicações da teoria na própria matemática, como geometria, no sistema dinâmico. Eu acho que basicamente é isso, né? Você disse as aplicações da teoria na própria matemática. Há aplicações fora da matemática? Aplicações diretas fora da matemática também? Física?
Bem, existem aplicações de física teórica. Eu não conheço muito essa parte, mas eu sei que existem. Por exemplo, você tem uma formulação de mecânica quântica em termos de matrizes, embora eu não conheça muito do Heisenberg, etc. Certo? Bem, aí você tem uma parte que eu aprendi aqui no IMEC, inclusive, eu fiquei bem feliz. Num congresso de matemática aplicada, eu vi uma palestra da Helena Selenoni falando de grupos de Lie e computação gráfica, que era exatamente uma coisa bem parecida, assim, não bem o que eu fazia, mas era na linha. Depois eu peguei algum artigo dela para olhar, que era aqueles bonequinhos que tem 7 pontos, como um bonequinho de risquinho, certo? Sim. Então, a animação disso seria como uma curva em 7 cópias cartesiano do grupo SO3. E uma animação seria uma curva ali. E ali eles estudavam propriedades de geometria riemanniana dessa curva. Eu realmente não conhecia, assim, nunca trabalhei com isso, mas eu achei uma aplicação muito interessante. Quem sabe um dia eu posso olhar com mais detalhe, mais coisas, mas, assim, não é uma coisa que eu faço, mas eu sei que tem gente que trabalha com isso em computação, aplicações, pé no chão. Você, como chegou a essa área? Você é campineiro, paulista? Como que é sua formação básica? Sim, eu comecei meus estudos em São João do Boa Vista, no interior de São Paulo, né? Eu fiz licenciatura em matemática lá. Aí eu gostaria de prosseguir os estudos, né? Mas aí eu vim através de um professor, José Kiel, ele me recomendou escrever para o professor Caio. Aí o professor Caio falou, não, acho que seria bom concluir o bacharelado para fazer o mestrado, né? Seria melhor, né, completar a formação. Aí tinha um programa que você podia completar as matérias do bacharelado, eu fiz isso aqui, e depois ingressei no mestrado. Aí no mestrado eu tive o início de contato com essa área, mas era estudando aplicações harmônicas, que seriam com superfícies mínimas em grupos de Lie, certo? Um artigo que eu aprendi muito, um artigo muito interessante, um trabalho muito interessante. E aí depois, naturalmente, eu segui para o doutorado, as perguntas naturais da geometria do espaço foram aparecendo, a gente foi produzindo, foi resolvendo, certo? E é isso. O mestrado você fez com Caio também? Mestrado com Caio, certo? Aí o doutorado com Caio, e aí depois o período de estágio de pós-doutorado com o Luiz San Martín. E, por exemplo, um aluno que está fazendo, digamos que está em terceiro ano do bacharelado em matemática e, bom, vocês conversam com ele e ele sente alguma vocação por essa área e tal. Qual é o caminho que ele segue? Ele tem muitas opções, tem liberdade para seguir um caminho, outro caminho, ou ele está muito restrito a disciplinas que tem que fazer e só pega o caminho mais adiante? Não sei se está claro a minha pergunta. Bem, eu vou responder, vamos ver se fica claro. Bem, acredito que nessa época o aluno teria que estar bem preocupado com uma formação básica bem sólida, né? Mas, é claro, existem os programas de iniciação científica, né? Eu já trabalhei com alguns alunos de iniciação científica. Isso, você tem problemas de matriz 2x2 que você pode fornecer para um aluno de iniciação científica. O início da teoria, que basicamente você, com um bom curso de álgebra linear, análise 1, claro, você não... O rudimento da coisa você vai... Em paralelo, quando ele vai aprofundando no estudo dele, você pode ter início a um trabalho de iniciação científica, com álgebras de Lie de dimensão baixa, classificação... há um espaço de iniciação científica interessante. Sim. Isso nessa direção, né? Tipo, alguma coisa, talvez, de rudimentos de geometria diferencial, para o aluno começar já a perceber o que está acontecendo, juntando as duas, certo? Mas, claro, você não pode, sei lá, variedades para um aluno de terceiro ano. Talvez, muitos já estão interessados, vão atrás, mas eu acredito que uma formação básica e com orientação de um professor ele vai estudando e vai chegando. Tem exemplos já, aconteceu já, está acontecendo. Alunos começam nesse período e vão. Hoje você olha, estão no doutorado, no mestrado, uma formação
que eu considero boa. Mas assim, as disciplinas que ele tem que fazer estão uma rigidez de disciplinas ou há um conjunto de disciplinas naturais que o pessoal que trabalha em teoria de Lean deveria fazer? Enfim, há alguma contradição, alguma forçada de barra, não sei, alguma coisa assim? Mas no bacharelado? Não, já no mestrado. Não. Bem, você tem alguns pré-requisitos naturais, mas, bem, claro, os cursos de análise no RN, topologia diferencial, um curso de grupos de Lie, álgebras de Lie. Se tiver topologia algébrica, é bom. Bom curso de geometria diferencial, geometria riemanniana, certo? Bem, são cursos que são oferecidos aqui no IMEC, ou na grade regular, ou em tópicos especiais, geometria de espaço homogêneos, geometria de fibrados. Esses cursos são oferecidos regularmente. Nesse ponto, o IMEC eu considero bem servido. Você tem esse mecanismo na graduação em matemática, que é permitir fazer curso do mestrado, dar crédito no mestrado durante a graduação. Sim. Você está feliz com esse sistema? Eu vou te esclarecer, todo mundo está feliz com isso, então pergunto para todo mundo para que me responda que sim, que está feliz. Estou feliz. Até me chama a atenção, né? Porque não é algo que seja praticado em outros departamentos, né? E eu vejo que a pessoa da matemática está muito satisfeita com isso, né? Por enquanto não tenho falado com ninguém que tenha me colocado alguma dificuldade, porque, por exemplo, a dificuldade que se vê em outros departamentos é o fato de que, pelo fato de você dar o curso para a graduação, você estaria naturalmente abaixando o nível, porque não seria, digamos, seria levado a baixar o nível, não seria o curso da pós-graduação. Nada disso acontece, isso é uma... Sinceramente, eu nunca... Eu desconheço relatos assim, mas pode ser, mas eu nunca ouvi nenhuma queixa. O que eu tenho, o contato que eu tenho, eu sei que os alunos do bacharelado aqui estão num nível muito bom, muito alto. E eu acredito que, bem, pode ter alguma dificuldade e tal, mas eu acredito que numa figura geral, eu desconheço alguma coisa nessa direção. E isso como se compatibiliza com alunos que vêm de outros lugares? Sim, eu já tenho experiência de ter orientado alunos que vieram de outros lugares, tá certo? Bem, é claro, um aluno que já está nesse ambiente desde o mestrado, que já fez... Porque também a coisa acontece no mestrado. No mestrado aqui o aluno pode puxar matérias do doutorado, tá? É a mesma escala, tá? Bem, quando o aluno eventualmente vem de fora e vem de uma outra área, bem, ele tem que fazer um trabalho de base. Como todo, acredito que é um pouco mais trabalhoso, mas é nada fora do comum. Ele tem toda, digo, no grupo de pesquisa que eu participo. Tá? Mas eu acredito que, bem, não teria medo de estender isso para uma coisa geral. Mas você tem matéria, dá para fazer um trabalho de base, mais ou menos até a primeira qualificação. Ele sana as dificuldades, preenche os pré-requisitos que precisam e até um ano e pouco ele deve estar pronto para começar a estudar um problema, assim. A gente recebe vários alunos de outras instituições. Bem, eu falo da minha experiência, eu tive bastante sorte, recebi alunos muito bons de outras instituições. E foi basicamente o trabalho, eventualmente não tinha essa área na universidade de onde ele veio, ele teve que fazer essas disciplinas que eu falei, grupos de Lie, álgebra de Lie, geometria riemanniana, mas ele pode fazer aqui e dá para ele trabalhar. Você tem alunos de outros lugares da América Latina, de outros países? O grupo tem, assim, hoje eu oriento um aluno colombiano, o Brian. Eu sei que o Luiz orienta, acho que mais um colombiano também, o Sebastião, se não me engano, salvo engano. E, bem, e tem outros grupos, tem outros alunos da Colômbia, principalmente, do Peru. Eu já orientei a da Carolina, galera da América Latina também, do mestrado, está no doutorado agora. Então tem bastante interação com outros alunos da América. Ok, há alguma coisa mais que você queira dizer que você pensava que eu ia perguntar e você gostaria de responder?
Não, está bem completo. Ok, então, muito obrigado, Lino. Ficamos por aqui e nos despedimos até a próxima. Obrigado.